Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa segunda-feira. Ainda é manhã, né? 11h30. E a gente veio aqui fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para nossa vida, né? No dia de hoje. Aquele pouquinho que Ele quer que a gente mude, né? Com o discernimento de entender a palavra dele, de entender aquilo que ele ensinou lá atrás, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida de positivo, para que a gente possa encontrar a morada, né, que ele preparou para nós lá no céu. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua em João. Continuamos no capítulo 14. Só que o versículo hoje é do 21 ao 26. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vais manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês ouvem não é minha, mas é a palavra do Pai que me enviou. Essas são as coisas que eu tinha para dizer, estando com vocês. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje o Evangelho, né, é pesado da gente ouvir isso de Jesus, né? Que a gente só o ama quando a gente segue a sua palavra, ou seja, quando a gente obedece os seus mandamentos, aquilo que Deus deixou, né, de lição de casa, que eu costumo falar, para que a gente possa viver conforme a sua vontade. Então ele diz: quem vive a minha palavra, os meus mandamentos, esse me ama. E eu farei obras nele, né? Eu me faço presente nele. A palavra diz que Jesus diz aqui que se fará presente naqueles que o amam, né? E aí a palavra diz que Judas, não Iscariote, diz assim: como assim, Senhor? Né? Como assim? Por que o Senhor se manifesta para nós e não para o povo, né? E aí Jesus vem e explica: aquele que me ama segue a minha palavra. Ou seja, Jesus estava ali presente nos seus discípulos porque eles o amavam. Eles estavam seguindo, né, a vontade do Pai. Eles tinham se convertido verdadeiramente, então Jesus se fazia presente ali. E Jesus diz a eles: hoje eu estou aqui, né? Mas, vamos se dizer assim, amanhã, quem virá é o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai irá enviar em meu nome, para que vocês entendam as coisas, para que vocês possam viver de maneira certa, né, aos olhos do meu Pai.
né? E verdadeiramente entre nós está o Espírito Santo de Deus, né? É Ele que nos dá discernimento para tudo que a gente for fazer. O Espírito Santo, ele é a base da nossa fé. Ele é a base, né? Ele é o caminho que a gente encontra para entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não entende nada. Se você não pedir o auxílio do Espírito Santo, você não entende nada, né? Então, é doído, é forte a palavra quando Jesus diz assim: quem me ama, segue a minha palavra. Quem não segue, não me ama. Então, Jesus, ele é radical. Jesus é radical de verdade. Entendeu? Não tem mimimi. Ninguém pense que vai entrar no céu assim, num estralo de dedo, não. Ah, sou convertida, né? Levantei a mão aqui, aceitei Jesus, já estou no céu. Porque eu acredito que Jesus exista, né? Não. Eu preciso amá-lo. Amar ele verdadeiramente. E amar é sinônimo de obedecer. Amar, a gente falava isso num vídeo, né? Quando a gente ama, a gente quer fazer aquilo que a pessoa que a gente ama quer. Dentro de um controle ali. Mas a gente quer fazer, né? A gente quer fazer para agradar, a gente quer fazer porque a gente ama, né? Então, quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade, né? Assim, e Jesus aqui, ele mostra, quem me ama, vive a minha palavra. Então, viver a palavra de Deus é viver os mandamentos. A gente pode não viver 100%, é como eu falo, ninguém vai conseguir viver os mandamentos 100%, né? Mas a gente pode mudar um pouquinho todos os dias. Cada palavra dessa, cada passagem, cada evangelho, cada ensino, você pede o auxílio do Espírito Santo todas as vezes antes de você fazer a sua reflexão da palavra. Você pede o auxílio do Espírito Santo em tudo o que você vai fazer, seja uma coisa espiritual ou seja uma coisa física. Não é? Você vai resolver algo lá no comércio, você manda o Espírito Santo ir à frente para que possa abrir ali os caminhos para que dê tudo certo, para que nada dê errado, né? Então você vai, né? Mas você vai com a certeza de que alguém foi à frente e está ali resolvendo, facilitando, né, os caminhos para que aquilo que tu foi resolver dê certo, né? Eu tenho um paráclito. Hoje eu estou sabendo que eu tenho um auxílio do céu, né? Um auxílio que Deus mandou em nome de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, para abrir a minha mente. Eu não preciso seguir líderes religiosos, né, para me explicar a palavra de Deus. Se eu dobrar o meu joelho e pedir o Espírito Santo discernimento para saber onde está a verdade, eu vou encontrar, né? E é o caminho mais certo. É esse, porque Deus nos mandou o Paráclito, o Espírito Santo, que eu costumo dizer que é uma pessoa que está ali para nos auxiliar em tudo. Quando você pede todos os dias o auxílio do Espírito Santo, ninguém te engana, ninguém. Você olha no olhinho ali de cada pessoa e você consegue sentir se aquela energia ela é boa, se aquela energia ela é ruim. Você consegue discernir se alguém tem inveja de você. Porque, buzina logo no teu ouvido. Liga o alerta, não é? Acaba com essa amizade, te afasta dali. Tu não vai por ali. Muitas vezes a gente vai para um lugar, talvez vá acontecer alguma coisa, um assalto, um acidente, alguma coisa. O Espírito Santo te desvia para outro lugar, né? A gente conhece, muita gente conhece, eu acredito que praticamente quase todo mundo conhece, né? Essa vozinha que fala no ouvido da gente. Vamos por ali,
Aí muitas vezes a gente teima e vai pelo lugar que a gente está acostumada a ir. E muitas vezes a gente quebra a cara, né? A gente quebra porque a gente não tem o costume, o hábito de escutar o Espírito Santo. E ele existe. Tá aqui a palavra de Deus. Ele existe, né? E a coisa mais dura de escutar é isso. Se você ama ou se você não ama. Então hoje a reflexão ela vem para que a gente possa refletir dentro do nosso coração. Eu amo a Jesus Cristo. Será que eu estou vivendo a palavra dele? Será que pelo menos eu estou tentando? Será que pelo menos eu tenho essa vontade de querer mudar, né? Porque senão eu não amo. Então eu não posso ter ele em mim. É a palavra dele, é ele que está dizendo aqui. Se eu não vivo a palavra, eu não tenho ele. Então, se eu não vivo a palavra, eu não vou encontrar a vida eterna. Eu não vou encontrar a morada que ele está preparando para mim. Entendeu? Então, viver a palavra de Deus é uma caminhada. A minha salvação, ela depende da minha caminhada aqui na terra. Não é? A vontade que eu faço a Deus, das coisas que ele deixou. E tudo isso está resumido dentro dos 10 mandamentos, né? Jesus diz aqui. Essas palavras que eu vos digo, não sou eu que digo, é o Pai, meu Pai que está no céu que fala. Né? Então, Deus deixou os 10 mandamentos. Isso é uma lição de casa que a gente tem que trabalhar todos os dias. A gente tem que trabalhar todos os dias. E a gente trabalha isso aí mudando de vida, tendo uma mudança de vida em cima do pecado que os 10 mandamentos aqui abomina, né? Ah, eu sou uma pessoa fofoqueira. Ah, mas eu sento na calçada, a minha vida é falar de quem sobe e de quem desce. Eu preciso urgentemente parar com isso. Se eu digo amar a Deus, eu preciso parar com isso. A vida do irmão não me interessa. Né? Mesmo que a minha vida esteja na boca dele, mas eu conheço a palavra de Deus, eu quero amar a Deus, eu quero amar a Jesus Cristo de forma correta. Então, não me cabe estar em calçada falando de vida de ninguém. Não é? Porque a vida é de cada um. Cada um vive a sua vida conforme quiser. Não é? Mas depois que eu começo a entender isso aqui, eu tenho a obrigação de mudar, né? Isso é, se eu quiser alcançar a vida eterna. O problema da gente é que a gente só pensa nessa vida, né? A gente acha que é aqui, eu vivo aqui, né? Já escutei tanta gente dizer, vou viver bem aqui isso aqui, vou viver porque a vida é uma só. Eu só vou viver se for aqui, depois que eu morrer, acabou-se tudo. Engano seu, existe uma vida eterna, aonde o seu espírito ele vai habitar. Só que com uma diferença. Aqui você pode pedir perdão a Deus, você pode se arrepender, você pode mudar de vida. Você tem uma vida inteira para fazer isso, até o dia que Jesus permitir. Né? Então você pode pedir socorro por você mesmo. E depois que nós morrer, a gente não tem mais força para nada. O nosso espírito vai ficar ali paradinho num estado, não é um lugar físico, mas um estado ali que vai depender de como a gente morreu. Morri com um coração podre de ódio. Ódio de fulano, de cicrano, raiva, rancor, ressentimento. O meu espírito morreu em um estado deplorável. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não conseguia perdoar, eu era uma pessoa que não conseguia pedir perdão, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa que não tinha humildade, né? Todas essas mazelas tem em cima do ser humano. Todas essas tem. Um com mais, outro com menos, mas todos nós temos isso. A gente tem falta de humildade, a gente muitas vezes tem prepotência, arrogância, né? Tudo isso a gente acumula. Se a gente não conhece a palavra de Deus a tempo,
e a gente começa a mudar. Não é fácil seguir Jesus, não é por isso que muita gente não quer seguir, porque não é fácil seguir Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é dura. É por isso que muitos camufla a palavra de Deus, esconde as passagens que tem que ser e vai trabalhar em cima das passagens que só vem atacar, porque é uma coisa que convém, é uma coisa que convém, né? Muitos que estão ali se dizendo convertidos, muitos acham pesado, acham que Jesus é muito radical, que não é para ser assim, porque Jesus é amor, Jesus é amabilidade, Jesus é tudo isso, é misericórdia, né? Então eu não vejo Jesus assim radical desse jeito, porque ele sabe que somos falhos e somos fracos, né? Então ele não vai me exigir que eu viva os mandamentos. Eu já ouvi alguém de uma denominação aí falar sobre isso. Ele não vai me exigir que eu viva os mandamentos. Como assim, minha gente? Qual é o lugar da Bíblia que tem isso? Que não é para mim viver porque eu sou pecadora, né? A única passagem que tem é que a carne é fraca, né? Se o espírito não tiver forte, a carne é fraca, mais nada, né? Mas para isso, Deus nos deixou o Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha discernimento e a gente não saia por aí caindo em pecadinho, em coisa errada, que aos olhos de Deus é errado, né? Deus é o nosso Pai, né? Deus, a gente tem um pai carnal, a gente tem um pai espiritual, né? Assim como a gente obedece aos nossos pais, a gente tem que obedecer também a Deus, né? Só que com uma diferença. A gente desobedece os nossos pais carnais e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. O tempo passa, os pais perdoam, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que aqui, com esse paizinho aqui de cima, não tá nada bem não. A gente tem que viver, se esforçar, né, para poder a gente conseguir a morada do lado dele, não é? E a lição de casa, ela tá aqui dentro dos 10 mandamentos. Então eu preciso viver, eu preciso me esforçar, né? Não é somente sobre precisa-se haver um esforço da minha parte. Eu preciso querer conhecer. Eu preciso querer conhecer o mistério. Eu não posso viver como um animal ou como um bicho, né? Nunca. O começo da nossa vida, nossa adolescência, a gente não queria saber dessas coisas. Mas chega um momento, quando a gente está maduro, que a gente quer viver. Vai virar santo, Maria? Não vai virar santo. Ninguém vai virar santo. Todos nós vamos pecar sempre. Mas a gente tem o discernimento de onde a gente vai pisar. Eu não devo pisar ali. Eu não sinto que ali é um lugar apropriado para mim. Eu não devo fazer isso aqui, porque eu sei que se eu fizer eu vou ter um retorno lá na frente. Ou seja, com o Espírito Santo, com esse paráclito que a palavra fala, a gente tem tudo na vida. A gente não precisa de nada, a gente tem todo o ensinamento aqui. Então, com a ajuda do auxílio do Espírito Santo, a gente entende as coisas, a gente entende aonde é que a gente está, o que a gente está vivendo, se é errado, se não é. Mas é só o Espírito Santo que vai dar esse discernimento, e mais ninguém. Então Jesus vem dizer, se você me ama, você precisa viver a minha palavra. E viver a palavra dele é viver o segmento dele, aquilo que ele ensinou aos discípulos, né? Aquilo que ele ensinou e principalmente observando os mandamentos, os pecados dos mandamentos, né? A gente peca de palmo em palmo, nós somos humanos e isso vai ser assim até o final da nossa vida. Só que vai haver o quê? Um esforço da minha parte. Eu estou me esforçando, Senhor, né? Então, eu adquiro ali uma intriga, por exemplo, com alguém, me intrigo de alguém, né? Fico com ódio, com raiva, com rancor, mas eu tenho a oportunidade de não alimentar isso dentro de mim, porque eu posso morrer hoje, e levar isso comigo. A minha alma, o meu espírito, ele vai levar isso comigo,
Por quê? Porque é uma coisa que está dentro do meu coração, está dentro de mim. É uma coisa espiritual, uma coisa que segue o espírito. A nossa carne é isso aqui que a gente vê aqui, né? É isso aqui que a gente vê. E o espírito é aquilo que a gente sente, tudo que a gente sente. Então, se você sente, você tem a oportunidade de pedir perdão, você tem a oportunidade de perdoar, que você faça rápido, né? Porque eu faço isso não é porque eu sou bom, não. Eu faço isso porque eu amo a Deus, porque eu tenho temor a Deus. Eu aprendi a ter temor a Deus. Temor, não no sentido de medo, mas temor de obediência. Então, eu amo a Deus. A palavra está me dizendo nesse momento que se eu não amo, eu não obedeço. Mas se eu amo, eu obedeço. Aí a palavra também diz: se você me ama e segue a minha palavra, eu estarei em vocês. E a gente vê a diferença. Por que Jesus não falava isso para as outras pessoas? Porque Jesus falava para os seus discípulos, porque eles eram pessoas convertidas, com suas limitações, mas eram pessoas convertidas, né? Pedro, por exemplo, uma pessoa muito difícil, mas Pedro estava ali, seguindo Jesus e vivendo a sua palavra, vivendo os seus ensinamentos, né? Pronto, e assim sucessivamente. Era por isso que Jesus falava diretamente a eles. Veja a resposta que ele dá a Judas, que não era o traidor, né? O outro Judas. A resposta que ele dá. Ele não muda nada, ele só diz isso: quem me ama, segue a minha palavra. Porque a minha palavra é a palavra do Pai, ou seja, os mandamentos que foram dados pelo meu Pai. Eu preciso sentir que você está lutando para viver eles, não é? Assim eu vou permanecer em você e você em mim. Então, se eu não vivo, se eu não me esforço, se eu não caio e me levanto, Jesus não pode estar em nós, né? Não está. Ele é radical, ele não vai estar em nós. Então, hoje a gente precisa entender isso e seguir em frente, né? Seguir em frente observando os nossos atos e, em primeiro lugar, invocando o Espírito Santo todos os dias na nossa vida para que a gente possa seguir o caminho certo. Amém? Uma boa tarde aí para vocês. Já é meio-dia. Uma boa tarde e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.